Olá, bom dia, seja bem-vindo. A Agroband de hoje já está no ar, o seu programa do agronegócio. A partir de agora, você confere alguns dos destaques da edição de hoje. Veja só. Produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2025-2026 está estimada em mais de 663 milhões de toneladas. Rancharia é a primeira cidade do Brasil a receber uma sala que utiliza um programa que usa marcenaria como ferramenta didática de aprendizado. Alguns itens da feirinha ficaram mais caros no último mês. É o caso do tomate. O preço do produto apresentou alta de 14%. E a trégua entre os Estados Unidos e a China na guerra comercial frustra algumas oportunidades que o Brasil teria para exportar mais. E a gente começa a edição de hoje do Agroband falando da safra da cana-de-açúcar. A safra deste ano 2025-2026 está estimada em 663 milhões de toneladas. Mas, segundo especialistas, a safra 2026-2027 deve ser ainda melhor por conta do período das chuvas. Nesta usina, são 23.592 hectares de áreas que serão colhidas, com produtividade de 84,41 toneladas por hectare. A cana-de-açúcar é um dos pilares do agronegócio e coloca o estado de São Paulo em destaque de norte a sul do país. A região é muito forte, né? A nossa região aqui, a gente fala interior, mas toda a região, principalmente Ribeirão, a gente conta São José do Rio Preto, temos várias usinas aqui, né? O cenário da safra passada foi delicado. Os produtores enfrentaram a seca e as queimadas. 24 teve todos os eventos de queimada, que ficou muito divulgado na mídia, né? E com isso a gente teve uma quebra de safra, ou seja, o canavial ele sofreu bastante, porque foram altas temperaturas num período muito seco, e isso fez a gente ter uma quebra de produção, tanto de matéria-prima como de produto mesmo. Então a gente teve quebra de produção de açúcar, que o Brasil ele é o maior exportador, né, de açúcar do mundo. Só que aí a gente começou a entrar numa normalidade, voltar um pouco às chuvas. Com o retorno das chuvas em outubro de 2024, o resultado foi a recuperação do canavial. O otimismo fica maior ainda para a safra do ano de 2026. Mas mediante a chuva que deu agora esses dias, os plantios novos estão sendo bem-vindos e acredito que vai ser uma boa safra. A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra 2025-2026 está estimada em 663,44 milhões de toneladas. Com a colheita da cana, é possível fazer vários produtos: o açúcar, o etanol, a energia elétrica e também leveduras. Este cenário, que antes era tomado por diversos funcionários para a colheita, hoje a realidade é outra. Sim, hoje a gente se inicia o preparo de solo, com preparo já reduzido, através de projetos, sistematização de área, e com isso a gente diminui a mão de obra, e com a mecanização, inclusive o plantio está sendo mecanizado hoje, por devido à falta da própria pessoas para trabalhar, enfim. A sistematização, a mecanização melhorou muito. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar, com 35,6 bilhões de litros, e o terceiro maior de biodiesel. É um mercado que vem crescendo bastante. Então, o mesmo olhar que o Brasil tem já de produzir o etanol, que ele é muito mais para o meio ambiente, ele é melhor do que a gasolina, vamos pensar assim, outros países já estão começando a olhar. Um exemplo desse que é a Índia, que é um país muito grande. Então, sim, a gente vê a importância da cana-de-açúcar para o mundo. A gente vai falar agora de um projeto didático que está sendo aplicado em escolas municipais de rancharia. Os alunos aprendem com a marcenaria. O projeto é inovador e veio de fora do país. As aulas do Sloyd Experience são sempre assim, repletas de olhares concentrados e mãozinhas firmes que trabalham na criação de cada objeto.
Durante as aulas, os alunos aprendem a desenvolver objetos como réguas, apontadores e suportes para vasos de flores, tudo utilizando a madeira. Mas, mais do que isso, aprendem a desenvolver habilidades para a vida. E foi esse professor que trouxe o projeto para o Brasil, mais especificamente para Rancharia, sua cidade natal. Então, na hora de pensar em implementar isso numa cidade, porque a princípio a gente pensou em levar para uma escola, né? Mas para uma escola talvez não fosse o caminho correto. E passamos a pensar no município, o município poder embarcar isso e levar as suas crianças. E quando veio a ideia da dimensão do município, eu logo pensei em Rancharia, né? Pelo fato de ser ranchariense, pelo fato de a gente ter aqui uma história com essa propriedade, onde aqui do lado nós plantamos uma pequena floresta de mogno, onde a gente pode colher madeira. Então a gente usa muita madeira aqui, e essa madeira passa a ser colhida pela floresta para que a gente possa usar como educação aqui na sala. A prática foi criada na segunda metade do século XIX, na Suécia. Mas foi só em 2019 que o projeto, como é conhecido hoje, surgiu no Colorado, nos Estados Unidos. A gente sabe que o letramento digital, essas crianças vão ver no mundo onde a cultura e o mundo é digital, a gente sabe disso, mas que elas ingressem pelo analógico, que elas se coloquem num ambiente maker de construção, onde a pegada seja uma pegada analógica. Você pode reparar que não tem tomada aqui, não tem internet, não tem nada. Se faltar luz, o máximo que pode acontecer é ficar um pouquinho escura a sala, mas a sala continua, a educação continua. Então é uma entrada no mundo maker através de uma proposta de colocar as mãos. Então as mãozinhas entram em ação, se passa pelo coração, o sentimento, para se chegar até o cérebro. Então a mão que desenvolve o cérebro, é a mão que torna as conexões aqui mais fortes, mais poderosas. É a mão a serviço da formação desse indivíduo. Em parceria com o município, atualmente 150 crianças fazem parte da Sloyd Experience. São alunos da rede municipal que, uma vez por semana, participam das aulas que acontecem em um sítio na zona rural de Rancharia. Eu estou achando bem legal e é maravilhoso de fazer as coisas aqui porque a gente aprende, a gente faz e a gente consegue. A Prefeitura fez um aporte financeiro para financiar esse projeto piloto que vem através da Poli do Rio de Janeiro. A gente fez uma parceria, a Prefeitura financia esse projeto, que é um projeto piloto, e a gente vai medir o tamanho do desenvolvimento que as crianças vão tendo. Por isso não é todas as crianças da rede, né? São 150 crianças, para a gente poder fazer uma avaliação completa ao longo do período de 12 meses, de ver o quanto essa criança desenvolve. No projeto, os alunos aprendem competências que formam a base de sua missão, como a autoconfiança, a concentração, o amor ao trabalho e a resiliência. Então são competências que estão em jogo aqui, competências que se buscam. A gente pode citar aquelas que estão nos quadrinhos ali. As crianças vão ser cada vez mais resilientes, mais perseverantes frente ao desafio encontrado, terem concentração, autossuficiência, foco, amor pelo trabalho, ter o senso de organização e limpeza. Então são essas competências que se busca aqui através da materialidade. Então aqui elas se colocam a trabalhar, usando a madeira para construírem os seus objetos. Tem sempre um propósito que vai se buscar, mas não é o objeto ao final que se deseja perfeito, é o que se ganha no processo. Nesse processo, chegar a esse produto são os ganhos que vêm do caminho e que interessam muito para a gente aqui. O Arthur tem só 10 anos, mas já sabe da importância das aulas para a sua formação. É muito bom por causa que reforça o braço, faz você ter mais consciência, mais como esperar as coisas. E é muito legal aqui, que dá para você fazer um monte de coisa que você vai usar no seu dia a dia. O programa é ainda a oportunidade para que os alunos vivenciem na prática o que aprendem em sala de aula, nas aulas de matemática e biologia, por exemplo. Toda a teoria que a gente aprende na sala de aula que vem na prática. O primeiro item que eles vão fabricar é uma régua, né? Então vai aprender a mexer com um centímetro, mexer com um milímetro, também vai usar o compasso, vai usar o transferidor. Então é a teoria e a prática. E a gente despluga a criança da sala de aula e vem para o prático aqui resolver todo esse problema e aí acabar desafiando a criança a fazer as atividades. A gente fala agora sobre a macadâmia. Um estudo aponta que a própria natureza está sendo responsável por acabar com uma praga da noz. O estudo foi feito pela Embrapa. Nesta mesa estão alguns insetos encontrados numa produção de macadâmia. Foram mais de 500 identificados em 1 ano e meio de coleta.
mas nem todos são pragas. Muitos desses insetos, eles não se alimentam da planta, eles se alimentam de outros insetos, de ácaros, que são os inimigos naturais. Seriam os insetos benéficos para a gente, né? Que eles ajudam a fazer o controle biológico natural desses outros que são os fitófagos, que se alimentam das plantas. A praga mais comum encontrada na pesquisa foi essa daqui, que é o bicho-furão. Ele entra no fruto, ainda larva, se alimenta da noz e sai mariposa. E esse aqui é o furinho que ele faz na noz. É um furo bem pequeno, mas o estrago é grande. A larva consegue furar a noz porque entra no fruto ainda verde e macio. Muitos frutos já brocados, daí a gente abre, a gente vê ali a lagartinha lá dentro e o fruto todo comido. E a gente consegue ver também que muitos outros insetos, eles se aproveitam desse furo também e entram. Então a gente consegue achar também vários outros besourinhos, outros insetos que se aproveitam do furo que o bicho-furão fez. O combate à praga que tem atacado a macadâmia está na própria natureza. É este parasitoide que se alimenta da larva do bicho-furão. Está aqui a larva e ela está dessecada, então ela já foi parasitada pelo predador. Aqui tem um remanescente dela e aqui nós temos então a pupa do predador. E o predador tem ajudado no controle? O predador tem ajudado no controle, é um controle biológico natural. A larvinha do parasitoide vai começar a se alimentar da lagarta do bicho-furão dentro da noz. Então, em vez de sair daquela noz, o que seria esperado era sair uma um bicho-furão, né, que viraria uma mariposa. Em vez disso, vai sair o parasitoide, que se alimentou da lagarta e matou a lagarta dentro do fruto. Esse fruto ele já foi danificado por essa lagarta, mas esse parasitoide ele vai continuar fazendo o controle do bicho-furão e a população vai diminuir. Então outros frutos, menos frutos serão afetados. Com a descoberta do predador natural e com mudanças no manejo, a fazenda em Dois Córregos, que foi palco da pesquisa, conseguiu diminuir o prejuízo provocado pelo bicho-furão. Ele pode causar prejuízos de até 3%. Eu acredito que esse ano ficou em torno de 0,5%. Um dos trabalhos que a gente faz é o manejo de mais preservação do sistema. Então, ao invés da gente controlar muito intensivamente as ervas daninhas, então a gente controla as ervas daninhas mais no período de colheita, que é onde a gente precisa colher e a erva daninha nos atrapalharia. Mas na fase de desenvolvimento dos frutos não traz tanto problema. Então a gente deixa porque isso aí vai fomentar a criação ou o desenvolvimento dos predadores. Jeane, que está há 5 anos estudando as pragas na macadâmia, diz que o próximo passo é desenvolver a metodologia para aumentar o número de parasitoides. Nós observamos inclusive um aumento da quantidade dele esse ano, então é um parasitoide que já está na área e que teria um grande potencial para ser utilizado no controle biológico, que é o que a gente quer atestar com ensaios biológicos, né, em laboratório. A gente faz agora a primeira pausa do Agroband, o intervalo é bem rapidinho, é o tempo de ir lá pegar aquele cafezinho, a gente já volta. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 310, em Araçatuba a R$ 313,50. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 165. O quilo do frango vivo foi negociado no atacado a R$ 8,17 e na granja R$ 6,50. O litro do leite foi cotado em São José do Rio Preto a R$ 3,10 e em Avaré R$ 2,93. A saca do café beneficiado tipo duro foi cotada em Franca R$ 2.550 e em Marília R$ 2.050. Já estamos de volta com o Agroband para falar que alguns itens da feirinha
ficaram mais caros nos últimos meses. O preço do tomate, por exemplo, subiu mais de 14%. Os brasileiros estão pagando cada vez mais caro na hora de fazer a famosa feirinha. Se você tem o costume de comer salada, já deve ter percebido que o tomate se tornou um dos vilões do orçamento familiar. Não tá caro não, meu, tá super caro. Menor quantidade você compra, mas você não deixa de levar o bichinho não. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, esta hortaliça, que é essencial na mesa dos brasileiros, teve um aumento de 14,32% no último mês. O clima é muito importante. Com essa sensibilidade do tomate, então o tomate ele não pode ter muito sol e não pode ter muita chuva. E o que aconteceu com o clima foi exatamente isso. Nós tivemos chuva em abundância ou tivemos sol em abundância. Então esse aumento se eleva. Além disso, o preço do fruto esteve abaixo dos custos de produção no último ano. Como resultado, muitos produtores enfrentaram dificuldades financeiras e se desmotivaram, o que levou a uma desaceleração no cultivo, diminuindo a oferta de tomates e elevando os preços. A expectativa não é de melhora. Nós só vamos ter uma situação melhor se o dólar reduzir. Ah, mas o dólar tem função do tomate? Claro que tem, porque caso contrário nós vamos exportar isso, né? E vamos fazer um outro tipo de tomate pelado, essas coisas que existem por aí. Então, aconselho o seguinte, sempre que for usar, saber que você não pode ter desperdício algum. Com os preços em alta, fica cada vez mais difícil levar tudo o que precisamos para casa. Então, para economizar, a melhor dica é sempre pesquisar antes de comprar. Se você quer economizar, primeiro você tem que sair fazendo aí um levantamento, uma pesquisa para saber onde está mais em conta. Caso contrário, né, você tem que começar a reduzir e substituir um pouco mais disso aí, né? Porque não existe um produto igual ao tomate para o seu trabalho. Então o que você faz? Faz um tipo de uma salada com outro tipo de legumes, com outro tipo de verdura e assim por diante. E não é só o preço do tomate que está pesando no bolso do consumidor. A inflação do último mês foi puxada também por outros itens, como a batata e o café. João do Tomate é o nome dele na Ceasa em Brasília, produtor rural e comerciante. 2 vezes por semana ele vende aqui o que colhe numa chácara no Distrito Federal. Pelo menos 200 caixas cada dia. João diz que o preço já foi melhor para ele. Teve até mais alto. Mais alto, 100, 120, 130. Goiânia vendeu uma mera 130, 140. Nesta distribuidora, também na Ceasa de Brasília, chegam e saem por dia 4 caminhões de batata. Geralmente é o clima, né? Se chove, não consegue colher, então aumenta um pouquinho. A batata e o tomate foram os produtos que mais pesaram no índice de inflação do mês de abril. Quase 20% a batata e mais de 14% o tomate. O café também contribuiu para o aumento, perto de 5%. Mas teve queda no preço de alguns produtos também. Arroz e ovos, por exemplo. O movimento que a gente vê num local como esse aqui, né? A Ceasa, nós estamos em Brasília, mas isso vale para qualquer central de abastecimento aí no país afora. Ele reflete muito o que a gente vê aí nas estatísticas. Mas melhor do que isso, conversando aqui com consumidores, com produtores rurais, com comerciantes, a gente tem aqui bem um termômetro de tendência também. E aí, se tratando desses produtos que tiveram mais aumento aí no último IPCA, a tendência aqui, pelo menos para o consumidor, é positiva. A gente espera cair um pouco, né? Mas é uma tendência, não se sabe o certo ainda. A tendência é confirmada pelos especialistas. O clima ficando mais estável, a oferta desses produtos se normaliza. A preocupação maior é com o café, né? Porque esse depende de uma safra que tem um ciclo produtivo mais longo. Outra tendência de alta é para a carne, diz o economista. As carnes já subiram muito de preço, ofereceram uma pequena trégua aí há 1 ou 2 meses, né? Com quedas modestas, mas agora ela vai voltar a apresentar alta forte. Então, maio, temos aí de novo uma pressão inflacionária bem forte ainda a ser captada. A dona Rosa, que compra na Ceasa, já sabe o que fazer. Comprando o que dá para comprar. Não dá, a gente vai deixando para trás. A
A gente vai saber agora como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja só na previsão do tempo. A semana ainda promete temperaturas mais amenas, mas as máximas podem bater os 30 graus. Em Araçatuba, a mínima de 18 e a máxima chegando aos 32. Bauru terá a mínima de 17 com máxima de 31 durante a semana. O tempo também segue de temperaturas amenas ao começar do dia, com mínima de 18 em Marília e a máxima de 31. Presidente Prudente não tem previsão de chuva e os termômetros oscilam entre os 19 e os 32 graus. Em São José do Rio Preto, mínima de 17 e a máxima pode bater os 31. Última pausa aqui no Agroband, intervalo é bem rapidinho, mas antes você confere as cotações agropecuárias de hoje. A saca da soja, 60 quilos, foi cotada em Cândido Mota a R$ 119,00 e em Campinas a R$ 133,00. A saca do milho seco foi cotada em Cândido Mota a R$ 66,00 e em Altinópolis R$ 71,80. A saca do feijão carioca foi negociada em Barretos a R$ 170,00 e em Tapetininga a R$ 230,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 130,22 e na esteira R$ 145,46. De volta com o Agroband para falar que a trégua comercial entre os Estados Unidos e a China frustra as oportunidades que o Brasil teria com essa guerra comercial. Mas mesmo assim, o fato de ter dado essa trégua aliviou um pouco a tensão. Os negócios que giram rápido a todo vapor, de repente, desaceleraram. Essa fábrica em Jundiaí, São Paulo, produz cilindros de alta pressão para indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos. Eles são de aço e ferro. A fábrica exporta 30% do que produz para os Estados Unidos. Com o aumento na tarifa do aço, as empresas americanas pediram um tempinho para pensar, umas 3 semanas, para entender o que estava acontecendo. Mas já começaram a fazer os pedidos tudo outra vez. Foi um susto. A decisão em abril de Donald Trump de aumentar tarifas de importação causou impacto pelo mundo afora. Agora, maio, uma reviravolta. Estados Unidos e China resolveram baixar as taxas por 90 dias. Tempo importante para o planeta repensar o comércio global. Aqui na fábrica a expectativa é otimista, mesmo com os importadores americanos tendo que pagar uma tarifa de 25% para comprar o produto brasileiro. Como não há produção local americana suficiente para abastecer o mercado, eles vão continuar importando esses produtos independente de ter ou não a tarifa. Então, a tarifa ela não mudou a nossa vida, ela mudou a vida do consumidor americano. Como ficam as exportações brasileiras agora? Para este economista, o estímulo para a China comprar mais dos nossos produtos pode não ser tão grande, agora que veio a trégua. Mesmo assim, saímos ganhando. Por mais que eventualmente tenha algum acordo, a gente já estava vendo essa tendência da gente vender mais soja, mais milho, mais carnes para os chineses. Todo o estresse que os chineses estão vivendo com os americanos só afasta ainda mais os chineses do comércio com os Estados Unidos. O interessante é que bem no mês de abril, as exportações brasileiras cresceram para a China e também para os Estados Unidos. No meio da crise, os americanos compraram 3 bilhões e 600 milhões de dólares em produtos brasileiros, um crescimento de 22%. E exportamos para lá petróleo bruto, ferro, aço, aviões da Embraer, café, suco de laranja, carne, soja. Está mais caro para todo mundo. O Brasil se aproveitou desse momento e aumentou a exportação em abril. E por hoje é só, obrigada pelo carinho da sua audiência, um bom dia, uma boa produção e até o nosso próximo encontro. Tchau!